Expectativas e exigências. Será que é assim que você tem se comportado na educação de seus filhos? Meu nome é Cristiane Silva. Eu ajudo pais a transformar a relação entre pais e filhos através do conhecimento, desenvolvimento e prática. Quando cuidamos de não agir dessa forma, colocando expectativas, não nos comunicando como a gente deve se comunicar, e quando não acolhemos os nossos filhos nos desconfortos que nós colocamos a eles, então quando nós não cuidamos dessas três coisas, vamos repetir? Então criando expectativas, não comunicando da maneira correta, com clareza, e não acolhendo eles nessa situação de desconforto em que nós os colocamos. Falando assim, parece até que a gente está fazendo algo ruim, mas nós temos que procurar entender como eles recebem essa comunicação. E o que para nós não é desconforto, para ele pode ser, e muitas vezes é. Então, quando nós cuidamos de não agir dessa forma, imagine aí, quando a gente sai de dentro dessa caixinha da exigência e da expectativa, nós damos aos nossos filhos a liberdade de crescer dentro de um processo saudável de desenvolvimento e de grande aprendizado. E nós tiramos eles dessa área de desconforto para a área da responsabilidade, porque nós passamos a comunicar de uma maneira mais clara e eles conseguem receber isso de uma forma clara também, quando há esse encontro de conversas, de necessidades colocadas, e mesmo que eles ainda sejam pequenos, a gente pode, com esse encontro, fazer com que haja aí esse entendimento e responsabilidade de ambas as partes, ou seja, eu tenho a minha responsabilidade e ele tem a responsabilidade dele. Então, você saindo dessas caixinhas, você começa a criar esse processo de responsabilidade no seu filho e em você também. Porque nós muitas vezes cobramos, esperamos, nessa expectativa, a gente coloca o ideal sobre os nossos filhos, mas nos esquecemos que muitas vezes nós também não damos o ideal para eles. Damos apenas o nosso, que é ideal para nós, mas não o que é o ideal para eles. E isso gera aí uma frustração, um desgaste. Então nós devemos sim estar atentos a ambas necessidades, ao que é ideal para mim, como educadora, e o que é ideal para o meu filho, certo? Então, por exemplo, nós devemos sim, não criar expectativa, comunicar as nossas necessidades e acolhê-los nesse momento de desconforto, para que a gente venha então conseguir gerar esse processo de aprendizado. Uma coisa importante é que quando você vai corrigir o seu filho, ou melhor, pedir que ele faça algo para você, como guardar o brinquedo, e naquele momento ele não guarda, e aí você tem que vir pela segunda vez e repetir a mesma coisa, você já começa aí com um certo desgaste, de ter que repetir. Puxa vida, tem que falar 1, 2, 3 vezes, não deveria ser assim. Então, você vai pedir para ele, filho, olhando assim nos olhos, tá, mãe? Essa coisa de você gritar da cozinha, teu filho tá lá no quarto e você gritar, guarda o brinquedo, não funciona. Chama a criança, chama pelo nome, chama pelo apelido carinhoso, mas se bem que nesse momento chamar pelo nome é até mais interessante, tá? Então, chama pelo nome e aí você vai pedir, guarda o brinquedo agora, por favor. E aí, se ele não guardar naquele momento, distrair rapidamente com outra coisa, que criança é assim, Distrai rapidinho, muito fácil. Então, você vai chamá-lo pela segunda vez, mas não vai fazer o mesmo pedido.
Aí você vai fazer o quê? Você vai comunicar o que você precisa. Eu preciso que você guarde. Aí você coloca as suas considerações. Eu preciso que você guarde por conta disso. Você não guardou, você não me obedeceu. Quando você não me obedece, eu me sinto desrespeitado por você. Parece que você quer fazer as coisinhas do seu jeito, não respeita a mamãe. Enfim, você vai estar colocando aí da sua forma as suas necessidades, certo? Você não vai entrar com sentimentalismo, mas você vai colocar as suas necessidades dele guardar esse brinquedo nesse momento. Uma vez que você transfere para ele a sua necessidade, você torna conhecimento dele, né? A sua necessidade, então você vai estar ali distribuindo as responsabilidades e com isso você vai começar a criar nele essa responsabilidade de atender a sua necessidade, porque para você é importante. Para ele pode ser que não seja, para ele brincar é o mais importante. Mas você tem como mãe uma necessidade de que ele atenda ali ao seu pedido naquele momento. Então essa troca de comunicação é muito importante. E aí você vai estar pedindo isso para ele, então guarda para a mamãe, por favor, guarda agora, por gentileza, eu vou me sentir muito respeitada por você se você fizer isso agora. Pode ser? E assim, olhando no olho, ok? Olho no olho, sempre, tá? E aí ele vai fazer, e aí é claro que não pode faltar o elogio, né? Mas não dele, você não vai elogiá-lo, você vai elogiar o processo, o que ele fez. Então, por exemplo, parabéns, filho, obrigada por ter guardado os brinquedos que a mamãe pediu para você guardar. Muito obrigada, isso foi muito importante para mim, você ter guardado, porque você com isso provou para mim que você me respeita. Dá um abraço bem gostoso, aquele abraço de urso que a gente fala, né? Dá aquele abraço bem gostoso. E aí ele vai ficar feliz também, e ele sempre vai querer viver esse momento gostoso. Então ele vai, ali mesmo que em algum momento ele não obedeça, né? Mesmo que haja aí uma desobediência recorrente, não tem problema, você vai fazer o mesmo processo. Por quê? Porque é uma construção de hábitos. Nós estamos falando em desenvolvimento, certo? Então, não é algo que acontece da noite para o dia. Hoje você marcou um ponto? Amém, querida. Fique feliz e satisfeita por ter marcado esse ponto nesse dia, nessa data, nessa hora, tá? Não pense que porque você marcou agora, daqui a pouquinho vai acontecer uma situação, ele vai fazer tudo igualzinho. Não. Tá? Pode ser que você tenha que repetir algumas vezes até que isso faça parte da rotina dele, faça parte da natureza dele, certo? Então a gente volta lá de não gerar expectativas, mas viva um momento de cada vez, viva um dia de cada vez, lembrando que nós estamos ambos num processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, ele envolve repetição, persistência, coerência, consistência e constância, certo? Então, as nossas rotinas, nossas atitudes, é uma questão, é um conjunto desses elementos juntos. Então, fique feliz, faça uma parte por vez, ok? Não coloque expectativa em cima do seu filho, mas esteja confiante no ensino, na educação que você tem implantado a cada momento, a cada dia, na certeza de que isso vai em algum momento fazer parte da essência dele, ok? Lembra que nós falamos sobre temperamentos, que eles precisam ser flexibilizados? Pois é. Se você não viu os vídeos sobre temperamentos, veja, tá? Mas tudo isso é um processo, tá bem? E não pode ter preguiça, mamãe. Tem que ter muito amor, muita vontade para investir nessa relação, porque relação é feito de investimentos diários, né? A gente tem sempre que estar investindo. Não tem, a partir do momento que você casou, que você teve filhos,
né, que nós estamos vivos, respirando, trabalhando, lidando com outras pessoas, nós vivemos de relacionamentos. E para a gente poder desfrutar o melhor desses relacionamentos, nós temos que investir diariamente. Lembrando que o maior investimento que você faz é consigo mesma. Você tem que aprender a relacionar com você mesma para que você também aprenda a se relacionar com os demais. Porque lembrando que somos diferentes, não somos melhores ou piores do que ninguém. Não existe um filho que seja melhor do que o outro. Existem pessoas diferentes, filhos diferentes. Ok? Até!